Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao 34. Amém? Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao 34. Gostaria que você prestasse atenção na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus diz assim, olha, Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 34: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. São os olhos as lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti, que seja trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: elas não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansioso quanto aos vossos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu mal. Senhor maravilhoso Deus, Pai bendito e eterno, mais uma vez na tua presença, Senhor. Nesse momento, Senhor, mais uma vez nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Esta é a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados, eu estava orando a Deus pedindo uma palavra, e ontem eu preparei essa palavra quando eu cheguei do trabalho. Cheguei cansado, mas Deus deu graça e comecei e tal. E assim o Senhor me deu um tema desta palavra, que significa, amados, os dois grandes perigos na vida do discípulo de Jesus. Dois grandes perigos na vida do discípulo do Senhor Jesus. E nós vamos ver qual é esses dois perigos aqui, amados. Amados irmãos e irmãs, nesse texto aqui que Jesus está falando, nós sabemos que é o Sermão do Monte, onde Jesus aqui, nesse texto que nós lemos, ele está alertando sobre dois grandes perigos para os discípulos de Jesus. Lembrando que o Sermão do Monte, onde Jesus estava ensinando, ele estava ensinando principalmente aos seus discípulos. Tinha uma grande multidão lá, mas o alvo era os discípulos de Jesus. Pois Mateus capítulo 5, você for olhar o verso 1 e 2, diz assim: olha,
vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, aproximou-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Toda a instrução do sermão do monte, o Senhor estava ensinando aos seus discípulos. Amados, e aqui em Mateus capítulo 6, para ficar completo, não ficar texto fora do contexto, você vai ver aqui no capítulo 6, do verso 19 ao 34, Jesus está falando de dois grandes perigos na vida do discípulo de Jesus. Qual é esses dois grandes perigos, pastor? Primeiro, o maior perigo para a vida de um discípulo do Senhor Jesus é ele viver em busca de riquezas, de acumular bens materiais aqui. Eu vou mostrar a você dentro da palavra de Deus. É um grande perigo, amados, para a vida de um servo de Deus, que ele quer ser fiel a Deus, quer servir a Deus, as riquezas. Às vezes as pessoas acham que dinheiro, riqueza é bênção. Depende, amados. Às vezes dinheiro e riqueza pode ser maldição na vida de uma pessoa. Às vezes dinheiro e riqueza pode fazer a pessoa desviar do caminho de Deus. Mas existe também outro grande perigo, amados, que é a preocupação por causa da pobreza. A pessoa vive ansioso pelo que vai comer, beber ou vestir. A pessoa viver assim, aterrorizado, sem confiar na providência de um Deus, que Ele é providência na nossa vida todos os dias. Amados, então esses dois perigos nos levam muitas vezes a nos afastar da presença de Deus. Tanto a busca desfreada por riqueza, tanto também, irmãos, uma ansiedade, uma preocupação exagerada por causa da pobreza. Então esses dois perigos podem nos levar a vivermos uma vida sem ânimo para buscar Deus, sem vontade de servir a Deus. Muitas vezes esses dois perigos podem nos levar a nos afastar de Deus, a nós vivermos aqui priorizando as coisas deste mundo e não as coisas eternas, porque tudo isso aqui vai passar, amados. Eu quero dizer a você, por mais que o homem seja rico, por mais que ele seja o homem mais rico desse mundo, um dia a vida dele terá fim aqui. E você pode dizer, mas pastor, mas ele luxou muito. Luxou, meu irmão, mas passou rapidamente a vida dele. Você vê muitas pessoas aí famosas, pobres de ricos, que tinham muito dinheiro, já passaram a vida deles. Hoje essas pessoas já não existem mais aqui neste mundo. Isso será com cada um, amados. Então, amados, esses dois perigos podem nos levar, a vivermos uma vida afastada de Deus, a viver uma vida de não estar buscando a Deus. Porque, amados, nós precisamos, amados, focar nossa vida na eternidade, Por isso priorizar as coisas do mundo e deixar de priorizar o que realmente nos importa mais, que as coisas espirituais. As coisas daqui do mundo passam, as coisas espirituais são eternas. Então nós devemos focar mais nas coisas lá do alto, amados. Miserável homem que nós seremos se nós esperarmos do Senhor Jesus apenas nesta vida aqui, como se a nossa vida se limitasse apenas a este mundo passageiro, que hoje tanto faz eu e você estar aqui, como amanhã já não existir. Então, mas por que a riqueza é algo que pode nos desviar de Deus? Porque, mas a riqueza tem uma característica de crescente ganância. Você vê que quanto mais uma pessoa tem, mais ela quer. Ela não se conforma com aquilo que ela quer. E a pobreza, pastor, a pobreza tem uma característica também de crescente desânimo. Quando uma pessoa está faltando coisas na sua casa, no seu lar, está faltando trabalho, muitas vezes essa pessoa está faltando alimentação, essa pessoa tem um desânimo e vive uma vida de preocupação, e muitas vezes a pouca fé, e leva muitas crentes também à depressão, amados, a viver ansiosos, preocupados, a
atormentados, né, com a sua vida, como vai sustentar a sua família, como vai cuidar da sua casa, como será a sua vida. Então nós vivemos, amados, em um mundo marcado pela busca desenfreada pelos bens materiais. Nós vemos aí também, sem falar de capitalismo ou socialismo, eu não estou defendendo nenhum nem outro, mas existe um capitalismo extremo, amados, que é perigoso, que é uma busca desfreada por bens materiais, por sucesso profissional, por conforto material. E Jesus deixa claro que a pessoa que está botando a sua confiança aqui na riqueza, ele está colocando a sua confiança em uma coisa incerta. Por mais que a pessoa pensar que ele tem segurança, o dinheiro não é tudo na vida dele. Tem muitas pessoas que têm tanto dinheiro aí, meu irmão, mas o dinheiro não é tudo na vida dele. Tem pessoas que têm enfermidades aí que não tem dinheiro no mundo que possa curar a enfermidade dele. Eu já vi tantos e tantos cantores famosos. Eu vi aquele cantor Patrick Swayze, né, ator pelo filme Ghost. É um camarada bonito, tal, isso, aquilo, que desenvolveu um câncer no pâncreas. O sofrimento daquele homem foi terrível. Um homem que era bonito, era um homem belo, mas morreu, amado, parecendo uma caveira, um esqueleto. Fez de tudo, gastou tudo, não teve jeito. Então, amados, Jesus aqui está nos alertando sobre isso. E nós, amados, temos que ter cuidado, porque muitas vezes as pessoas podem priorizar dinheiro acima de Deus, e aí é onde é o perigo. É errado você trabalhar, é errado você conquistar as coisas, você ter as coisas, não. Mas no momento que essa coisa torna o seu Deus, que essa coisa torna o seu alvo na sua vida, que ocupa todo o teu pensamento, todo o teu ser, e isso se torna idolatria, amados. Isso se torna avareza. Porque tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida se torna um ídolo. Então Jesus está advertindo sobre isso, amados. A prioridade da vida de um discípulo de Jesus não é, amados, ele viver se matando, correndo atrás de dinheiro. Nós vivemos pela fé em um Deus que é o Deus de providência da nossa vida, e que Ele nos promete, amados, se a gente procurar o reino dele e a sua justiça, Ele promete que Ele vai suprir as nossas necessidades. Necessidades essa que não vai fazer você se desviar do caminho de Deus. Necessidade é essa que não vai fazer com que você idolatre o que você vai ter, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece o coração de cada um de nós. Às vezes você pode até dizer: pastor, se eu tivesse dinheiro era uma bênção, eu ia me dedicar à obra de Deus, eu ia ajudar a obra de Deus. O coração do homem é enganoso. É enganoso. Você quer conhecer o homem, dê poder, dê dinheiro a ele, você vai conhecer a pessoa. Deus conhece, amados. Como também o discípulo de Jesus também, ele não pode viver uma vida ansiosa, uma vida de preocupação por causa da pobreza. Porque muitas vezes ele vê pessoas tendo os bens materiais, ele não está tendo. Mas nós não precisamos viver assim. Porque nós temos um Deus, meu irmão, que Ele é o dono do ouro e da prata. Eu digo uma coisa a você: se Ele quiser nos abençoar, que for para a glória dEle, Ele dá. Agora pode ser que Ele lhe dê alguma coisa que você não vai usar para a glória dEle. Eu não vou usar para a glória dEle. Então, amados, esses dois perigos no nosso meio têm afastado pessoas de seguir a Jesus. Pessoas de servir a Jesus, de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E eu quero dizer a você, eu digo porque já faz tempo que eu me converti, eu e minha esposa, nós já passamos, por determinadas igrejas, e nós vimos na nossa caminhada quantos e quantos crentes não deixaram de congregar, não deixaram de evangelizar, não deixaram a comunhão dos santos, não abandonaram a fé,
por causa de dinheiro. Nessa nossa caminhada nós vimos muitas pessoas que quando não tinha era uma bênção, quando não tinha estava na casa de Deus, quando não tinha estava louvando a Deus, quando não tinha adorava a Deus, de repente começou a ter. Muitas dessas pessoas, amadas, se afastaram do caminho de Deus. Dizia, nós não temos mais tempo. Nosso negócio, a nossa empresa, a nossa firma, nós temos que correr atrás e deixar de priorizar Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Amados, quantos e quantos crentes, amados, não têm deixado de congregar em uma igreja, que é bíblico, viu? É bíblico, de orar, de ler a Bíblia, de evangelizar, de ajudar os necessitados, de ser generoso, de amar o próximo. Quantos e quantos não deixaram por causa da preocupação das coisas desse mundo, porque estão correndo atrás de juntar tesouros aqui na terra. Então, amados, o que é que nós temos que procurar primeiro? Não é errado você trabalhar, não. Não é errado as meninas, Davi, as meninas aí, né? As crianças estudar, procurar bom emprego, se capacitar, né? Procurar ter uma vida melhor, dar uma vida melhor à sua família. Não é errado, é bênção de Deus, desde que essas coisas não vá se tornar o seu ídolo, desde que essas coisas não vá te afastar do caminho de Deus, porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta ganhar todos os reinos aqui da terra se ele perder a alma dele, né? E aí eu não estou falando de perda de salvação, né? De pessoas que eram crentes. Não, estou falando de que o crente eu sei que ele vai perseverar até o fim. Então, amados, em primeiro lugar, Jesus adverte sobre os seus discípulos sobre a ganância, sobre o desejo de riqueza. E no verso 19 ao 24 ele fala sobre isso, porque ele diz assim: olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração, né? Verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso é palavra do pastor Bernardino. Isso nem precisa de interpretação, mas tem coisa na Bíblia que é tão clara, é só a gente ler como está escrito. Jesus deixa claro, amados, que não podereis servir a Deus e às riquezas. Não há, dois senhores, amados. Não tem como servir aos dois. Ou há de amar um, ou há de se dedicar a um e há de odiar outro, e aborrecer o outro. É o que a palavra de Deus fala, amados. E eu sei que aqui muitas pessoas não aceitam isso, mas dizem, não, porque a interpretação aí vem com conversa. Meu irmão, a leitura do texto é bem clara. Jesus deixa claro: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. E alguma Bíblia diz odiar a um, né, e amar ao outro, né? Ou se dedicará a um, desprezará ao outro. Uma pessoa que vive em busca de riqueza, meu irmão, ele vive uma vida de dedicação a dinheiro. Você pode acreditar nisso, muitos é assim. Porque tem muitos que quanto mais tem, mais ele se dedica em ter, não se conforma com aquilo que tem. Muitas pessoas são assim. E você pode dizer, pastor, eu não acredito nisso, mas Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo aqui, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque onde está o teu coração, o teu tesouro, ali estará o teu coração.
Porque ele está dizendo assim: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, não ajunteis. Porque certamente, amados, as pessoas que se preocupam em acumular, o coração delas estão naquilo, meus irmãos. Se um dia Deus o livre, elas perdem aquilo, o que é que acontece com elas? Eu não estou falando de exemplo de homens de Deus como Davi, como Jó, Abraão, que eram homens que o coração deles era dedicado a Deus. É diferente. Aqueles homens não se dedicavam ao dinheiro, não era avarento. Eram homens que usavam o dinheiro, mas amavam a Deus, amavam ao próximo. Eram generosos. Diferente, amados, de muitos. Por isso 1 Timóteo 6,10 diz assim: olha, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviarão da fé, se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Não está dizendo que é todos, mas alguns sim se desviarão da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Logicamente aqui está falando de pessoas que amam o dinheiro, pessoas que colocam a riqueza, o dinheiro, como o seu Deus, que passa a idolatrar os seus bens, que tem no seu coração esse tipo de coisa. Ajunta. Muitas vezes não ajuda o necessitado. Muitas vezes não tem um coração generoso. Acumula riquezas para si, mas não acumula tesouros para o reino de Deus, ajudando os necessitados, ajudando a aliviar as cargas uns dos outros, aquelas pessoas que precisam. Então, amados, o amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo diz que pode ser a raiz, e é a raiz de todos os males. E que nessa cobiça, o que é cobiça? O que é uma pessoa que era cobiça? Uma pessoa gananciosa. Ela é aquela pessoa, mas que quanto mais ela tem, mais ela quer. Ela nunca está satisfeita com o que tem. Ela sempre vai querer mais e mais. Então esse dinheiro, meu irmão, vai se tornar mamon. Porque quando Jesus está falando aqui sobre mamon, logicamente que a língua hebraica, mamon, significa riquezas, mas tem um significado aqui, de mamon como um Deus da riqueza, do dinheiro. Pessoa que cobiça prata, ouro, que não pode se contentar com aquilo que Deus tem lhe dado. E tem pessoas, irmãos, que por amor ao dinheiro, muitas vezes vai produzir inveja, brigas, roubos, desonestidade, egoísmo, e muitas vezes desvio do próprio Deus. Porque o próprio Paulo diz aqui: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é de alguns, é de todos. E nessa cobiça, alguns desviarão da fé. No verso 9 ele diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruínas. Muitos que querem ficar ricos. Então, amados, a riqueza, ela pode ser uma bênção, mas ela pode ser uma maldição para algumas pessoas. Tem pessoas que quando não tem nada, é uma bênção. É uma bênção para a esposa, é uma bênção para a família. Quando começa a ter, meu irmão, só a misericórdia de Deus. Quantas e quantas pessoas, quando não tinha nada, é uma bênção para sua esposa, maridos. Quando começa a ter, a primeira coisa que faz, meu irmão, é deixar a mulher, é arrumar outra mulher.
Quando começa a ter dinheiro, muitas vezes começa a se soberbecer, a ficar orgulhoso, orgulhosa. Já não é mais da mesma maneira, já não tem mais as amizades que tinha antes. E não é diferente no meio do povo de Deus, amados. Não é diferente. Eu vejo aí um bocado de crente louco jogando na Mega Sena, querendo ficar milionário. Para que você quer esse dinheiro? Você quer para quê? Você vai usar esse dinheiro para a glória de Deus? Você vai usar esse dinheiro para ajudar os necessitados, ajudar os famintos? Ou você vai usar o dinheiro apenas para o seu luxo, para a sua ostentação? Então Deus sabe, amados, o nosso coração. E Jesus, nesse texto que nós lemos, o verso 24, ele diz aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores. Aqui ele está dizendo ninguém, está certo? Você acredita se você quiser em quem pode, mas ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, se dedicar a um e desprezar a outro, não poder servir a Deus e a Mamon. Não poder servir a Deus e a Mamon. Jesus deixa claro que não se pode servir às riquezas e a Deus, porque há de odiar um, amados, odiar um, amar o outro, se dedicar a um e desprezar a outro. Então não tem como amar as riquezas, os bens materiais e amar a Deus. Jesus deixa isso bem claro, amados. Estou falando do amor ao dinheiro. Pastor, Abraão, Davi, esses homens eram ricos. Esses homens eram ricos. Muitas vezes os dinheiros deles, no caso de Salomão, o dinheiro dele, a riqueza dele, não foi tanta bênção assim para ele, não. Ele acumulou demais tesouros, riquezas, onde a própria Bíblia falava que não era para um rei fazer isso, nem acumular muitas mulheres. Está lá na lei de Deuteronômio para os reis. Eles não deveriam fazer isso, apesar que foi Deus que deu. Então, amados, ninguém pode servir a dois senhores. Assim é com Deus, as riquezas, Mamon, porque são rivais nas suas exigências. E precisamos fazer uma escolha: iremos servir a Deus ou iremos servir ao dinheiro? Você vai viver sua vida aqui dedicada unicamente a ganhar dinheiro, ou você vai primeiramente dedicar a sua vida ao reino de Deus e à sua justiça, que seria o céu? Você já percebeu que tem muitos crentes aí, meus irmãos, que não tem mais tempo de vir para a igreja, porque a vida dessas pessoas é só trabalho, 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 trabalho. Aí você pode dizer: pastor, mas o crente tem que trabalhar para sobreviver. Eu sei disso, amados, eu também trabalho. Eu não sou rico, não. Mas a palavra de Deus manda a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Você tem feito isso? Ou você não tem tempo para isso? Você tem buscado as coisas de Deus, meu irmão, minha irmã, todos os dias na sua vida? Você tem tido essa comunhão com Deus todos os dias? Então, mas a cobiça é ter um desejo excessivo por dinheiro e bens materiais, e isso é idolatria, meu irmão. Isso é idolatria. Efésios 5:5 diz que nenhum avarento que é idólatra herdará o reino de Deus. Hebreus 13:5 tem algo na Bíblia que eu fico impressionado com os crentes, amados, porque só querem as coisas da Bíblia que agradam a eles. Tem coisa na Bíblia que ele não, isso aí. Hebreus 13:5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nunca jamais te abandonarei. E Jesus aqui está advertindo contra a ganância. Aquelas pessoas, amadas, que acumulam tesouros sobre a terra.
E Jesus diz: olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não acumuleis. Ele não está dizendo para acumular. Ele está dizendo para não acumular. Onde a traça e o ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça não ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Tesouros do céu, amados. Então, amados, o primeiro perigo é isso: o acúmulo de tesouro de dinheiro. Por que, pastor? Porque o verso 31 som. Veja aí o verso 31. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O nosso coração, meu irmão, ele guarda tudo aquilo. Não dá para. Tem esse som assim. Pode deixar. Está bem? O nosso coração, amados, ele guarda aquilo que é prioridade para nós. Se o seu coração está na riqueza, seu coração está em acumular bens materiais aqui, isso vai se tornar prioridade na sua vida. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Seu tesouro é Deus, vai estar seu coração em Deus. Se seu tesouro for bens materiais, seu coração é avarento, vai estar em bens materiais. Por isso vai se tornar uma idolatria. Eu sei que essa palavra é ruim, mas todo mundo quer dinheiro. Quem não quer dinheiro? Quem não quer riqueza? Mas Jesus aqui está advertindo, amados. E está deixando bem claro aqui. É um grande perigo, amados. Porque muitos nessa cobiça se desviarão da fé. E o que vai vir sobre eles é muitas dores. Hoje em dia muitas pessoas não estão mais se dedicando a Deus, meu irmão. A vida dessas pessoas é bens materiais. Acorda de manhã, não ora, não fala com Deus, não tem mais tempo de ler a Bíblia, não tem mais tempo de orar. Porque o foco todo é ganhar dinheiro. Eu sei que nós temos necessidades, amado, mas nós temos um Deus que Ele supre as nossas necessidades. Ou os crentes estão deixando de crer nisso, ou a sua confiança está em papel, em dinheiro, mas não tem Deus. Porque é Ele que dá pouco de vida, é Ele que faz você levantar, é Ele que me faz fazer para trabalhar, é Ele que coloca passageiro para me levar. Porque se ele fechar a porta é nada, eu passo o dia todo e não pego um. Onde é que está a nossa confiança, amados? Porque tem tanto cristão hoje em dia ansioso para ficar rico. Tantos cristãos gananciosos, irmão, jogando na Mega Sena. Sabe o que é que você faz para não ter esse irmão? Irmão, se tu ganha esse dinheiro, tu vai fazer o quê? O que é que eles vão fazer? Eu vou viajar com ele, eu vou comprar uma casa nova, eu vou comprar um carro novo. Isso não é errado, não. Mas ele nunca vai, dificilmente ele vai conseguir. Eu vou abençoar meus irmãos, eu vou abençoar as pessoas necessitadas. Eu vou abençoar a obra do Senhor. É difícil, amados.
Eu já conversei com vários pastores. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Vocês sabem quem mantém mais as igrejas. Você pensa que é quem tem dinheiro, quem que é rico? São pessoas humildes e pobres, que mais são fiéis no dízimo, nas ofertas, que ajudam a obra de Deus. A igreja de Corinto era assim. A igreja de Corinto era uma igreja rica, uma igreja próspera, uma cidade próspera, onde havia muito comércio. Você sabe o que é que elas fizeram com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tem que passar, se eu não me engano, 1 ano e pouco construindo tendas para se sustentar naquela localidade. Eles fecharam a mão para o apóstolo. Enquanto isso, a igreja da Macedônia de Filipos, uma igreja pobre, necessitada, foi que suprir as necessidades do apóstolo Paulo para que ele fizesse a obra na igreja de Corinto. É só você ler 1 Coríntios capítulo 9 todo. Dinheiro, meu irmão, muitas vezes se torna um Deus da pessoa. A pessoa passa a idolatrar, meu irmão. Infelizmente, a maioria das pessoas estão em busca dessas coisas. E o discípulo de Jesus, às vezes, não deve estar preocupado em ficar rico, não. Entendeu? Uma coisa é a promessa de Deus para o povo de Israel, uma coisa é para a igreja. Jesus não veio prometer riqueza a nenhum que viesse seguir ele, não. Entendeu? Nenhum. Não tem um texto na Bíblia que Jesus está dizendo: eu vou te dar riqueza se você me seguir. Muito pelo contrário, meu irmão. Ele disse: aquele que quiser me seguir tem que carregar a sua cruz, tem que negar a si mesmo. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? As raposas têm seus corpinhos, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então, amados, como tem cristão nesse mundo que são gananciosos, Deus está suprindo, Deus está atendendo suas necessidades, nada está bom. Se Deus aumentar o dinheiro do camarada, preciso de mais. Se Deus der mais, preciso de mais. Nunca nada está bom. Porque nós devemos entender o seguinte, amados: nós vivemos numa sociedade extremamente capitalista. E eu não estou falando de socialista que o homem tem que ser pobre, miserável, passar fome, não. Eu estou falando que há muitos anos atrás a gente vivia com muito menos e vivia feliz do que hoje em dia. Com tantas coisas as pessoas ainda são inconformadas. Tantas coisas as pessoas ainda são inconformadas. Segundo perigo, amados, para a vida do discípulo de Jesus, preocupação por causa também da pobreza. Verso 25 ao 32. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E por que andáis ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, desafio que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lança no fogo, quanto mais vós, homens de pequena fé. Outro perigo, amados, é nós vivemos uma vida ansiosa, preocupada com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, com o que nós vamos investir.
colocar nossa confiança em políticos. Você acha que o político vai suprir sua necessidade, que ele vai dar o salário dele a você? Que algum deles vai fazer isso para você? Eles podem diminuir o imposto, podem. Mas, meu irmão, Deus quer que a gente confie nele. É Ele que vai suprir as minhas necessidades e a sua. É Ele que vai suprir a minha necessidade e a sua. O problema todo é que nós estamos colocando nossas confianças em outras coisas. Eu vou mostrar aqui a você. Cristãos ansiosos que acham que vão passar necessidade, passar fome, nudez. Muitas vezes, irmãos, não dormem direito, não tem paz. E aqui nesse texto Jesus agora está falando para os pobres. Eu quero dizer aqui, o que Jesus está querendo dizer com viver ansioso, preocupado? Será que a palavra aqui não se preocupar significa não trabalhar? Não é isso, amados. Eu não estou pregando aqui isso não. Jesus não está dizendo que nós não devemos trabalhar, ficar de braços cruzados. Jesus não está dizendo isso não, porque a Bíblia fala que o trabalho é uma bênção. Inclusive, segundo Tessalonicenses 3,10 diz: quem não quiser trabalhar, também não coma. E também Provérbios 6,6 diz que os preguiçosos devem aprender uma lição com as formigas. Então, amados, uma coisa é a pessoa se preocupar, outra coisa é você trabalhar. Uma coisa é você viver ansioso, ansiosa, uma coisa é você trabalhar. Agora, o que é que acontece, amados? O que acontece, amados, é que mesmo a gente trabalhando, mesmo a gente correndo atrás, Deus é que está suprindo as nossas necessidades, amados. Ele que abre as portas, Ele que nos dá emprego, Ele que manda todos os dias os passageiros para nós. Quantas eu já falei com o diácono Luiz e o diácono Enivaldo, dá meio-dia eu estou com menos de R$10 na carteira para comprar as coisas para o jantar e o almoço no outro dia, para no outro dia trabalhar. E Deus abrir as portas, meu irmão, dá tudo certo e levar o necessário para casa. Porque, meu irmão, é Deus, meu irmão, que vai fazer isso. Então, amados, o que Jesus está ensinando aqui é que nós não devemos viver uma vida ansiosa, preocupada. Nós precisamos crer na providência de Deus, amados, porque viver angustiado, atormentado, não vai acrescentar nada, nem um pouco da nossa vida. Você está se preocupando, está sem dormir, está ficando deprimido, está ficando com depressão, não está adiantando nada. Não vai adiantar nada. Por quê? Nós precisamos ficar, nós não precisamos ficar atormentados. Nós devemos descansar no nosso Deus. E Ele tem suprido as nossas necessidades. Não é tudo que a gente queria, mas Ele tem suprido a tua necessidade, Ele tem suprido a minha necessidade. Eu sei que muitas vezes a gente queria ter mais, amados. Mas uma coisa é certa, nem eu nem você vai poder acrescentar um côvado. Outra coisa, foi Deus que fez o rico e o pobre, e os dois se encontraram. É Provérbios quanto que dá com isso? Deus fez o rico, Deus fez o pobre, e os dois se encontraram. Todo mundo vai ser rico, não. Mas o mais importante, amados, é a gente confiar que Deus vai suprir as nossas necessidades. Por isso, no versículo 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando se há vez de vestir. Porque não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então, o que é que acontece, amados? O problema não é tanto o que nós vamos comer e vestirmos hoje, mas muitas vezes o problema é daqui a 10 anos,
20 anos, 30 anos, 50 anos, e a pessoa está preocupada, daqui a 50 anos como é que vai ser da minha vida? Você sabe se você vai estar vivo? Você sabe se daqui a 50 anos você vai estar viva? Basta cada dia o seu mal, meu irmão. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós vamos estudar aqui, olha, terça-feira eu peço, não perca não. Quinta-feira eu peço, não perca. Nós vamos estudar aqui sobre os decretos de Deus. E você vai ver muitas coisas, amados. Tudo está debaixo do plano de Deus. Tudo, a tua vida, tua história está debaixo do plano de Deus. Eu não creio nisso, pastor, o problema é seu. Eu creio no que a Bíblia fala. Eu não estou interessado, meu irmão, se a pessoa crê no que ela crê, na mente dela, na emoção dela, dele. Eu creio no que a palavra de Deus fala, porque ela é a minha regra de fé e prática. Não é o que fulano A, B, teórico A, pastor A, pastor B. Se tiver de acordo com a palavra de Deus, eu creio. Se não tiver, nada a ver. Então, meus irmãos, o problema não é tanto o que eu vou comer hoje e amanhã. Deus proverá. E daqui a 10 anos, Deus proverá. Daqui a 20 anos, Deus vai prover. Ou você não crê nisso? Até agora você viveu. Quem proveu na sua vida? Você vai dizer, eu trabalhei, eu suei, tá. Você fez porque Deus permitiu. Deus te deu trabalho, Deus te deu saúde. Deus está te dando vida, fogo de vida para você levantar de manhã, sair para o seu trabalho. Porque se não fosse isso, era nada, meu irmão. O que Jesus quis dizer aqui? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Presta atenção, o que Jesus está querendo dizer aqui no versículo 25? Veja aí, por favor, o versículo 25. A parte B do versículo finalzinho, quando Jesus Cristo diz assim, olha, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Você já parou para meditar nisso aqui? E primeiro Jesus disse para vocês não andar ansiosos de forma nenhuma, de beber, comer, vestir, e aí ele bota, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste. O que Jesus está querendo dizer aqui, amados? Jesus está querendo dizer aqui que a vida e o corpo nós os recebemos sem contribuirmos para isso. Nosso corpo e nossa vida, quem deu foi Deus. Ou foi você? Você se formou sozinho? Você está vivo pelo seu próprio poder, pela sua própria força, ou é Deus que está te dando esta vida? Esse corpo que você deu, quem te deu, quem tem cuidado desse corpo, dessa tua vida? É Deus, amados. Então, amados, Jesus quer dizer que a vida e o corpo nós recebemos sem contribuirmos. Para isso, Deus o deu a nós, e Deus os conserva em sua mão. Então, aquele que dá o maior, que é o corpo e a vida, não será capaz de cuidar também do menor, que é a comida e a vestimenta? Deus tem cuidado de ti, da tua vida. Deus te deu a tua vida, que é maior do que o alimento, do que a vestimenta. Deus não vai cuidar também do menor. Deus não vai cuidar mais do nosso alimento diário. Então Jesus usa outro exemplo ainda, para você ver a providência de Deus. E agora Jesus fala da criação das aves do céu e dos lírios. Quando Jesus fala, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Elas não plantam, mas elas não colhem, elas não semearam. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves do céu? Jesus agora está usando o exemplo das aves. Qual o trabalho que as aves do céu fazem você dia atrás, do alimento que Deus providencia para elas? A
naquele alimento, para que ela sobreviva, ela e seus filhotinhos. Então Jesus agora está usando, amados, outro exemplo. Jesus cuida da desfoliação das aves do céu. Ele usa os lírios do campo, que eles não trabalham e nem fiam. Então, as aves não semeiam nem colhem, os lírios não trabalham nem fiam, contudo o Pai Celeste as sustentam. Jesus está dizendo com você é a mesma coisa. É Deus que nos dá a vida, foi Deus que deu o nosso corpo, tem cuidado disso, tem cuidado da criatura dele, quanto mais nós. Ele diz: quanto mais vós, homem de pequena fé. Então, amados, Jesus diz que o nosso Pai alimenta as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiros, não se, os lírios não fiam, não trabalham, mas Deus a sustenta. Cada uma dessas criações, Deus a sustenta. Será que nós não valemos mais do que aves do céu, do que os lírios do campo, do que flores do campo? Será que nós não valemos mais para Deus do que isso? Por que, meu irmão, viver tão ansioso, tão agoniado, como hoje em dia as pessoas estão vivendo, irmão? Está um desespero, esse mundo está uma loucura. O povo não tem mais tempo de ler a Bíblia, de orar, de cuidar da família, o marido dá atenção à esposa, é direto atrás de bens materiais, de correr, de ter isso, ter aquilo, juntar coisas aqui. Nós estamos deixando de buscar o principal. Buscar o principal, que é o reino de Deus e a sua justiça. Em terceiro lugar, a nossa preocupação deveria ser, sim, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Como o verso 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo aqui, amados? Jesus está fazendo aqui um pacto com seus discípulos. Jesus está dizendo a eles: olha, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem o meu reino e a sua justiça, e essas outras coisas serão acrescentadas. Ele não vai deixar faltar. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o que é prioridade na sua vida? Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Essa semana, quantas vezes você leu a palavra de Deus? Essa semana, quantas vezes você evangelizou alguém? Essa semana, quantas vezes você orou a Deus? Quantas vezes você buscou estar na presença de Deus? Quantas vezes você fez isso essa semana? Jesus faz um pacto, amado, com os seus discípulos, com seus servos. Em resumo, ele diz assim: olha, se vocês colocar o interesse no reino de Deus, na justiça de Deus, em primeiro lugar, todas as suas necessidades serão acrescentadas. Ele irá, irmãos, prover em nossas necessidades, não as coisas que nós queremos, mas as coisas que é necessário para o nosso corpo, para a nossa sobrevivência, para a nossa vida. Ele vai suprir essas necessidades. E a responsabilidade do crente, amados, é viver para o Senhor, é confiar no Senhor, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque ele disse: se você fizer isso, todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, amados, é o mesmo reino dos céus,
O que é isso? É o domínio de Deus, é a presença de Deus em nossa vida. Nós devemos buscar em primeiro lugar a presença de Deus em nossa vida, a sua justiça, a sua palavra, praticar a palavra de Deus, ouvir, aprender, botar essa palavra em prática. Fazendo assim, amados, o Senhor, meu irmão, vai suprir todas as nossas necessidades. Ele não vai falhar. Então, amados, nós temos a importância de buscar o reino de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, devemos colocar as coisas espirituais acima das coisas materiais. Você tem colocado as coisas espirituais acima das coisas materiais na sua vida? Ou você está que nem o povo do mundão aí, que vale mais é o que o mundo aí está oferecendo, coisas materiais. As coisas espirituais, amados, nós devemos colocar em primeiro lugar, acima das coisas materiais. O nosso relacionamento diário com Deus, prática da justiça, obediência da sua palavra, estarmos presentes aqui, que nem nós estamos aqui, tirar o tempo de estarmos juntos com os irmãos em comunhão. Tem crente que diz: não preciso estar na igreja para estar servindo a Deus. Eu não entendo esse tipo de crente, meu irmão, sinceramente. Como um crente que ele diz que ele é servo de Deus, que ele faz parte da igreja de Deus, ele não gosta de estar em comunhão com os irmãos, com o corpo de Cristo. Como isso pode, meu irmão? Então, igreja do Senhor, Jesus manda a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça completa. Todas essas coisas serão acrescentadas. Então devemos apegar mais das coisas desse mundo. Devemos apegar mais dessas coisas, pelo amor de Deus. Não estou dizendo para você deixar de trabalhar, não. Não estou deixando as pessoas deixarem de estudar. Não estou deixando as pessoas correr atrás do curso médico. Não estou falando disso. O que eu estou falando é que é prioridade. O que é prioridade? São essas coisas na sua vida, ou é Deus que te dá o fogo da vida, que te faz estar em pé aqui respirando? Você poderia estar agora, Deus o livre, na UTI, no hospital desse mundo. E aí? Você poderia estar agora se não encontrando. Eu poderia estar assim, incapacitado até de fazer as nossas necessidades físicas. Temos que buscar as coisas de Deus, meu irmão. Em primeiro lugar, faça isso. Deus vai suprir toda a tua necessidade. Eu sei, irmãos, que é uma palavra que a maioria do povo não quer ouvir isso, não. É como eu disse, meu irmão, a igreja, infelizmente, ela acostumou muito a aceitar apenas algumas coisas da Bíblia. Outras coisas, é que nem Satanás disse, foi assim que Deus disse, não é bem assim, não. Satanás tem falado em muitos corações de crente, não é bem assim, não, é assim sim. É o que a palavra de Deus está dizendo. Agora você crê ou não crê. Aí eu comecei isso. Então, amados, um dos maiores perigos na vida do discípulo Jesus Cristo é viver uma vida em busca das riquezas materiais desse mundo, deixando de priorizar Deus, se dedicando a mamon, dinheiro, ou juntar, ou construir celeiros. Eu disse como uma parábola sobre isso. O irmão que disse que ia fazer galpões e mais galpões, juntar tesouros, celeiros, e o Senhor que disse: olha, louco, esta noite te perderão a tua alma. E o que é isso?
o reino de Deus. Prioriza as coisas de Deus na tua vida. Deus te criou para você glorificar a Deus, buscar a Deus, e as outras coisas Deus vai prover na nossa vida. Prioriza a obra de Deus, prioriza as coisas de Deus, a justiça de Deus, a pregação do Evangelho, juntar tesouros no reino de Deus. O que é isso? Ganhar almas para Cristo, amados. Evangelizar pessoas. Talvez você deixou de fazer isso. Talvez você não abra mais a sua boca para falar do amor de Deus a um perdido, porque você só está pensando em dinheiro, em construir coisas para você, vida egoísta, miserável. Talvez você deixou de orar, não ora mais, não fala mais com Deus, não lê mais a palavra de Deus, tem preguiça para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Está cansado demais, porque a sua vida toda tem sido uma vida miserável, pensando apenas aqui nessa vida aqui da terra, e vai passar, logo vai chegar a velhice, e olha lá se vai chegar para você ou para mim. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. A pergunta é: você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus? Você tem feito isso na sua vida? Se não fez, meu irmão, Deus possa abençoar o seu coração. Então, querido irmão e irmã, irmãos, nós possamos refletir sobre a prioridade que nós temos dado ao reino de Deus na nossa vida. Para que nós possamos experimentar a provisão de Deus, cuidar do nosso Deus. Meus irmãos, depois eu vou dizer uma coisa mais. Depois dessa pandemia, até antes, eu digo aos irmãos, antes, a maioria das igrejas estão vazias. Um bocado de crente hoje em dia, meu irmão, não quer mais saber das coisas de Deus. Estão tudo em casa, cuidando das suas vidas de Deus, achando que vão viver para sempre aqui. Muito antes das igrejas já estavam vazias, havendo nenhum esfriamento. Quando você vai perguntar, meu irmão, cadê o meu cadernar? Pastor, não tem mais tempo para isso. Tem que trabalhar, tem que comer. Mas prioriza a sua comida. Jesus prometeu. Jesus disse que vai suprir nossa necessidade. Ele vai cumprir, irmãos. Ele vai cumprir isso. Que Deus possa nos abençoar, mas eu quero dizer uma coisa a você. Essa palavra é para mim também. Essa palavra é tão dura para você como para mim. Porque teve um tempo da minha vida, meu irmão, que eu estava para Deus. Minha esposa sabe. Eu estava mais querendo saber de ler Bíblia, estudar a palavra de Deus, só preocupado com as coisas desse mundo aqui. O dinheiro, as coisas de casa, as coisas daqui, isso foi me afastando de Deus. Mas graças a Deus, meu irmão, Deus restaurou. Eu preciso passar por umas dúvidas, para Deus me trazer de volta a firmeza. Espero que Ele faça isso por você também. Você volta a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Ele ligou para isso. Deus vai suprir todas as suas necessidades físicas e espirituais. Amém, igreja? Vamos ficar em pé.